Muito bem. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da série Decido Ser Próspero. Hoje o assunto é bem interessante, assim como todos os assuntos que têm sido colocados, né? Mas o assunto do dia é sempre mais interessante, né? Porque são algumas novidades que a gente encontra, algumas coisas que vão fazer sentido nas nossas vidas, né? E esse é o objetivo dessa série de encontros. Vida. Estamos falando de vida. Ok? Então, com vocês, Paulo Gaudiano, nosso mestre, que vai aí compartilhar um pouco da sua sabedoria hoje com a gente. Bem-vindo, Paulo. Bora lá? Bora lá. Muito bom, obrigado, Salve, obrigado a todos vocês. Deixa eu compartilhar uma tela aqui. Cadê? De onde? Aqui. Opa, deixa eu me achar aqui, onde que está a live? Está aqui. Tudo bem, pessoal? Bom, obrigado aí, viu? Obrigado aí pra gente, esse bate-papo. Eu fico sempre muito animado, muito animado mesmo de estar aqui, de falar isso que eu gosto tanto, né? Antes, às vezes, alguns de vocês podem perguntar assim, pô, mas por que o Paulo fala sobre isso? O que ele sabe sobre isso aí, né? Sim, até para poder embasar um pouquinho, né? Dos últimos 5 anos, eu fiz mais de quase 30 cursos, né? E muitos deles falando sobre mentalidade, sobre o quanto que a gente tem que... Entre eles foram NL, hipnoterapia, hipnokids, hipnose foram uns 4 ou 5, MBA em hipnoterapia. Hipnoterapia é um tema bacana, tá? Porque não é para ficar hipnotizando as pessoas, mas é para entender como é que a nosso cérebro funciona, né? E aí teve mais uma série de outros cursos aí que são importantes e interessantes. Comportamentais, emocionais, porque nós somos seres emocionais, e eu entendi, para a gente poder tocar um negócio, a gente tem que também ter sabedoria, inteligência, lidar com as emoções, porque isso nos desafia o dia todo. Então, tem dia que a gente acorda, parece que a gente está bem, a gente está com a pilha. Tem dia que a gente parece que a pilha enferrujou e estragou, não tem nada de energia. Por que acontece isso com a gente? Tem dia que a gente está mentalizado, a gente está pensando um monte de coisa legal. No outro dia, não veio um pensamento, parece que dando errado. Para uns parece que dá certo, para outros dá errado. Aonde que começa a existir essas coisas? O que é felicidade para um, que para outro? E hoje a gente tem que... Eu adoro falar dessas coisas porque também nos reforça, e também a mim reforça muito, porque eu estou aprendendo todo dia. O aprender todo dia o que eu tenho que fazer hoje para ser melhor hoje. E aí a gente descobre que essa é uma batalha diária, minuto a minuto. Não tem esse negócio da gente descansar, né? Porque a nossa mente está o tempo todo querendo o seguinte: eu quero descansar. Às vezes é até bom o descanso, até bom um relax. Porque você tem que ter um equilíbrio, né? Não dá só para ter muito relax, não dá só para ter muito estresse. Você tem que ter um equilíbrio disso. Mas o adulto, muitas das vezes, ele se boicota. Então, ele deixa de fazer o que é importante, fazer outras coisas. Então, o que é importante para a gente, né? E o dia de hoje, eu vou compartilhar aqui um slide, tá? Mas eu gosto desse slide, ele fala um pouquinho, a gente se entender. Compartilhando aí? Compartilhando só? Está compartilhando a tela do Zoom. Show, tá bom. Vou botar aqui no... Essa aqui... É, Boa. Então, tá. Deixa eu pôr para compartilhar aqui. Só me achar aqui, gente. tranquilo. Boa. Ficou bom. Vou tirar essa telinha do lado aqui. Ou minimizar ela. Bom, aqui. Minimizar ela. Beleza? Deixa eu tirar essa aqui também daqui. Aqui, olha só. Nós falamos, então, esses cursos aí, eu confesso para vocês, quando eu comecei a fazer, na verdade, era muito mais para eu poder resolver os meus pepinos, né? As minhas dores, as minhas emoções, né? Que a gente tem.
às vezes a gente não sabe como lidar, né? Então, na maioria delas, sempre normalmente quem começa procurando os cursos, sempre porque tem seus problemas para resolver, né? Eu confesso que eu tinha problema pra caramba para resolver. Até porque depois eu descobri logo lá atrás ainda, o meu perfil. Eu sou muito analítico e planejador. Então, eu sou um cara pensante, eu fico pensando muito nas coisas, né? Esse pensar muitas vezes é bom, mas às vezes incomoda, porque a gente tem que, vocês vão ver que a gente tem entre 4 perfis, aí a gente tem que ir bem nos 4. Aí a gente aprende que, opa, tem que fazer outras coisas, não é só aquilo que eu estou acostumado, tem que desenvolver outras habilidades, né? Então, nesse quarto tema, só para a gente ir na linha do tempo, aí nós falamos a primeira sobre prosperidade, que se constrói, então construa a sua. Nós falamos depois gratidão, né? O quanto que era importante a gente ser grato, né? E o tudo traz prosperidade e abundância, então, se a gente não é grato, a gente não evolui. Falamos do mural dos sonhos, né? Então, a gente aprendeu aí que você ter algo para mentalizar é muito mais importante do que você fazer qualquer outra coisa. Pode escrever um livro hoje, tá? Mas o poder de você hoje mentalizar, ter algo para você visualizar, ele é muito forte. É lógico que o adulto se boicota. Talvez tem pessoas que não fez. E ok, por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Colar, pegar a fotinha do que você quer, você gastar energia com isso, certamente vai dar trabalho. Mas é isso, tá? O quanto que a gente está disposto a trabalhar em prol dos nossos sonhos, né? Em prol do que você acredita, do que você quer para a sua vida. Então, é um exercício. Isso aqui que a gente está fazendo são exercícios semanais, exercício da gente querer melhorar, exercício da gente querer buscar algo novo, algo diferente para a nossa vida. E não é só para a nossa vida, né? Como a gente falou, para a vida das outras pessoas que estão à nossa volta também. Né? Quando a gente ama também as pessoas. E a gente faz não só por nós, né? Faz para os outros também. Então, esse foi o último, né? E aí nós viemos hoje a gente falar sobre quem é você. E aí, uma frase que eu vou ler essa frase, né, que eu achei muito bonita, vou salvo, certamente, que vou ler devagar, porque se a gente refletir, faz muito sentido, né? Então, você é uma combinação única de experiências, pensamentos e emoções. Com sua capacidade de mudar-se, adaptar-se e criar o próprio destino. Abrace a jornada da descoberta e permita-se ser constantemente surpreendido pelas possibilidades infinitas de quem você pode se tornar. Então, é uma frase para a gente ler algumas vezes, né? Poder, mas muito bacana. O mais importante é o seguinte, né? Aonde e como você está. Porque a gente vem aprendendo algumas coisas, e aí veio uma reflexão, bom, primeiro, talvez essa pudesse até ser a primeira live, mas eu acho que está no caminho certo, tá? A gente também precisa entender o que é prosperidade. Entender que a prosperidade depende só da gente, mas requer muito esforço. Mas o esforço, ele é muito compensador. Tem pessoas, elas adoram se desafiar, elas fazem muito para se desafiarem o tempo todo, porque elas sabem que isso traz uma alegria constante e muito grande. Então, elas se viciam nessa alegria. Então, quanto mais ela se desafia, mais ela faz, mais felicidade ela traz. Então, um exemplo. Pessoas que fazem exercício, vocês já viram aquelas pessoas que às vezes é mais bombado, adoram na academia? O outro que não vai de jeito nenhum. O cara que vai, ele está acostumado e ele recebe umas cargas, que nós já falamos disso, também de vários hormônios bons, e ele se sente muito empolgado. E o dia que ele não vai, ele se sente falta, ele precisa fazer mais daquilo, ele gosta. Então, e os resultados ele vê diariamente, um físico bacana, bombadão, o cara vai ficando mais bonitão. Então, tudo isso é legal. Então, as pessoas querem fazer cada vez mais. Aquele que não faz, cada vez mais está desmotivado, está longe do sonho. E às vezes nem é o sonho dele. Mas isso é importante. Aonde e como você está? Ou onde eu estou, né? Então, só para a gente refletir, né? Você vive a vida que sonhou? Aonde você está neste momento? Onde você está não é só o físico, onde você está não é o local físico, mas também seu sonho do que você sonhava. Você
chegou lá, você está próximo, você está no caminho, você estacionou e agora está aí, ok, aonde eu estou está bom, né? Sabe aonde gostaria de chegar? Em algum outro lugar? Você tem algo a mais que você gostaria de buscar? Se você gostaria, você sabe o que você gostaria? Porque às vezes as pessoas não sabem, é normal, tá? Tudo bem se a pessoa não souber. Conhece o caminho para chegar lá? Você sabe onde você quer chegar? Como eu faço para chegar? A gente precisa saber disso, tá? Sabe onde precisa atuar e melhorar? Estou falando disso tudo porque no próximo é exatamente isso que a gente vai dar de presente para vocês, tá? Está disposto a pagar o preço? Porque, assim, não existe mudança sem pagar preço. Não sei se é claro para todo mundo. Qualquer coisa que te oferecerem, até mesmo para você ganhar na Mega Sena, você é obrigado a pagar o valor lá do prêmio, lá do bilhete, né? A gente que quer ganhar, nem o bilhete joga. Difícil, não dá, né? Energia e comprometimento? Energia e comprometimento é algo de foco. Porque, pensem o seguinte, tá? Hoje, as calorias que você queima no dia, saiba que o seu corpo, tá? Você pesa 70 quilos. O teu cérebro, só o seu cérebro, pesa em torno de 2%. Então, vamos dizer que ele pesa de 2 quilos, vai para arredondar. O cérebro pesa 2 quilos. Porque esses 2 quilos do seu cérebro, ele gasta 30% da sua energia queimada no dia. Ou seja, se a gente perder tempo pensando em coisas erradas, 30% da sua energia que você gastou durante o dia pensando em coisa errada. Tem pessoas que têm mais energia, ela foca a energia. Então, energia e comprometimento, a gente tem que entender que nós temos que pegar a nossa energia mental e canalizar ela para o bem, para o sucesso, para onde a gente quer chegar. E você é capaz de aprender algo novo? Sempre. Porque quando a gente é criança, eu me lembro, quando a gente queria ir para a escola, às vezes a gente ficava com medo e os nossos pais falavam assim, aliás, nós falávamos, não, eu não quero ir para a escola, não. Foi lá dar um, né, supetão lá e falou, sai para a escola, vai agora, né? A gente foi. Então, a gente fazia coisas porque os outros obrigavam, e que foi bom para a gente. Ou seja, você não quer ir, não? Então, tá bom, fica em casa. Talvez não saberia nem ler, né? Então, foi bom para o nosso desenvolvimento. Agora que nós somos adultos, quem que vai lá e dar um safanão e fala assim, vai aprender, vai fazer o que você precisa fazer? Às vezes ninguém. A gente tem que ter essa disciplina e a gente tem que se cobrar, né? Então, isso é importante para a gente. E aí, que a gente possa seguir aqui, tá? A gente preparou um presente para vocês. Digo um presente porque eu falei que ia fazer uma campanha. Eu não vou fazer campanha nenhuma, tá? A gente vai dar isso de presente para vocês, tá? Que é uma análise de perfil comportamental. Eu preciso que cada um saiba quem é você. Análise de perfil comportamental, eu sei que aqui tem muita coisa, mas eu vou me pegar só em 4 pontos aqui, tá? a gente falar. São os 4 pontos que estão aqui, ó. Todos nós temos aí, isso pensando nos lados do cérebro, mas não importa, tá? Nós temos aí, nesse quadrante, nós temos 4 perfis. Então, tem pessoas que são muito executoras, tá? O que é executor? É o cara que é competitivo, prático, corajoso, impulsivo. Todos nós temos tudo isso, tá? Mas algumas coisas mais fortes do que outras. Tem outras pessoas que são muito comunicadoras, aquela pessoa mais otimista, persuasiva, dinâmica, sociável, né? Esse é um perfil mais comunicador, que é o azul. Esse roxinho seria o analista, o analítico, né? É detalhista, previsível, conservador, metódico, né? No amarelo, você tem lá o planejador. O planejador é o cara mais confiável, harmonioso, paciente, servidor. E até para a gente conseguir continuar caminhando nas nossas lives, é importante que a gente entenda esse quadrante aqui e aonde nós estamos. Olha só, né? O meu perfil, ele foi por muito tempo e ainda é bastante relevante, analista e planejador. Eu sou muito pensante, muito pensador, eu fico pensando, eu penso. Quando eu falo penso, não é só o bom, né? A gente pensa de tudo. Então, a gente pensa coisas boas e coisas ruins. Como que eu estou canalizando a minha energia? Eu tenho aprendido muito, tenho trabalhado muito isso, que é preciso canalizar para coisas boas, porque se deixar, fico aí pensando um milhão de coisas, coisa boa, coisa ruim, coisa desnecessária, preocupações, tudo, né? E eu tenho que ser cada vez mais executor e também comunicador.
eu preciso ter um equilíbrio. Então, eu trabalho para ter um equilíbrio melhor em todas essas áreas. Para tocar a empresa, para poder ajudar mais pessoas, para fazer um monte de coisa que a gente precisa fazer. Então, olhar esses outros perfis aqui é importante. Então, aqui embaixo, por exemplo, está pequeno aqui, mas pensante. Quem é muito tem esses dois aqui, é mais pensante. Quem é mais comunicador, planejador, é mais intuitivo. Quem é mais executor e comunicador, é mais atuante. Quem é mais executor e analítico, é mais lógico. Né? Então, quando você junta duas dessas, você tem, normalmente, alguma outra característica. Então, é um pouco disso que a gente... Aí, pensando nisso, tem um outro aqui, deixa eu colocar uma outra aqui que eu acho legal. Deixa eu abrir, adicionar ajuda. Só abrir esse arquivo, nem sei o que eu fiz aqui. Vou abrir outro que é mais fácil. Vou abrir um qualquer aqui. Bom, eu pego isso aqui é uma parte, eu vou mandar para vocês, não será exatamente esse aqui, é muito próximo disso, tá? Aí, eu vou até avançar aqui que é mais fácil. Na nossa vida, nós temos algumas competências, tá? Nós precisamos trabalhar elas. Precisamos trabalhar todas elas, Paulo? Então, vamos trabalhar todas que vocês acharem necessário, cada um, mas pelo menos você vai se entender. Quando você olha isso aqui, ó, ele vai te falar se você é mais executor ou é mais comunicador, que nessa pessoa aqui, dessa análise, ela era bastante executora, depois comunicadora um pouco mais, depois planejadora e analítica. Então, ela não gostava muito de planejar e de analisar. A pessoa que se dá uma tarefa, ela está executando. Tá? Então, se você tem uma pessoa dessa, fala assim, meu amigo, eu preciso que você faça relatório para mim, eu preciso que você faça análise de relatório. Você mata essa pessoa, porque não é o que ela gosta de fazer. Ela vai ter que fazer um esforço muito grande. Você fala assim, ó, eu tenho isso aqui, você é executor, você vai lá e faz. Só para você sair fazendo. Ela vai amar, porque é a praia dela. Comunicadora, ela também sai bem, porque ela tem um perfil também, né? Ela vai conseguir comunicar e executar rápido, né? Planejar e analisar é menos o perfil dela. Então, isso é importante a gente se atentar. Assim que vocês estiverem com um de vocês na mão, depois a gente vai fazer uma live para mostrar o que significa esses perfis de lideranças aí, tá? Perfil isolado, estilo liderança, estilo atual. Vou mostrar também aqui no relatório as áreas que você tem mais habilidade na sua vida, tá? Então, quais são as áreas? E aí tem um relatório que mostra, no de vocês vai ter lá quais são as áreas, tá? E aqui vai falar de vocês, quais são as habilidades que você tem. Então, essa pessoa, né? Tem muita energia e é atraída por situações onde outros podem considerar estressantes demais. E para ela, às vezes, não é. Então, vai dizer, e olha, isso é muito bárbaro, porque quando você lê isso aqui, ele fala exatamente o que você é, como você é, coisas que às vezes nem a gente sabe, né? Ou não sabemos com muita clareza. Aqui, essa roda aqui, ó, nós temos aí 15 ou 18 competências que a gente precisa saber quais nós somos muito bons e aquelas que a gente precisa melhorar. Tá? Bom, tem aquele ditado que a gente está sempre meio, que a gente sempre fala. Peraí, eu potencializo o que eu já sou bom ou eu trabalho o que eu não sou bom? Você precisa ter um equilíbrio. Se tem alguma coisa que você precisa desenvolver para você exercitar hoje, e você precisa trabalhar, vamos ver o que precisa, e a ferramenta também vai te falar o que você tem que fazer. O que você precisa fazer para melhorar. Essa pessoa, por exemplo, ela é muito executora. Vocês viram lá, executora e comunicadora. Então, ela é bastante sociável, bastante entusiasta, tem uma boa capacidade de sonhar, é uma pessoa automotivada, tem multitarefas, porque a executora adora fazer 10 coisas ao mesmo tempo, independente. Então, se deu independência, ela sai fazendo um monte de coisa, se sente até agressiva, assim que ela se vê. Desenvolve relações, às vezes a agressividade desenvolve, é muito boa. Tá vendo? Não sei se vocês estão acompanhando aqui, ó, estão vendo rodar aqui, né? Tá, dá para ver. Bem, é muito boa. Aí, quando você pega facilidade de mudanças, muita, ela quer fazer coisa nova toda hora, né? É extrovertida muito, ela é comunicadora também, adora. Dominância dela. Opa, aí ela domina bem, mas não é o ponto forte dela, tá mais para a metade aqui, né? Desenvolvimento de trabalho, formalidade, ela tem.
Condescendência, se colocar no lugar do outro. Isso dá trabalho, nem sempre ela é boa nisso. Concentração, esse é outro perfil de pessoa. Concentração é o cara, é outro, né? Empatia, paciência, perfil analítico, tá vendo que essas coisas ela é menos desenvolvido nela? Detalhista. Então, se você está fazendo no seu trabalho, precisa ter mais empatia com o seu cliente, você tem que desenvolver isso. Empatia, técnica, tem coisas simples para você desenvolver. A gente não vai aprofundar, mas aqui no relatório vai ter. Eu preciso desenvolver paciência? Pô, faz uma meditação por dia, todo dia, vai melhorar muito sua paciência, né? Se coloque no lugar do outro, a condescendência aqui, então, em pequenas coisas aqui, muda o seu perfil. Você vai receber isso aqui, tá? Então, esse é um presente que a Forky está dando para você, para você se entender, saber aonde você está, como que você e o que você precisa melhorar. Ser uma pessoa melhor aí na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, com seus clientes, o quanto que você pode se desenvolver ainda mais. Essa ferramenta aqui, em empresas de coaching, chega a cobrar R$ 5.000, porque ela faz a sua análise, depois dá uma devolutiva e fala depois o que você tem que melhorar, ok? Nós compramos a análise, e aí que tem um custo caro até, mas não importa isso, porque assim, a gente está dando isso de presente para vocês e a gente gostaria muito, tá? Se vocês fizessem um ótimo uso disso. Isso aqui é uma ferramenta poderosa. Vocês vão receber e-mail aí na caixa de e-mail de vocês, um convite. Você demora para responder isso aqui 5 minutos. É muito rápido. Então, simplesmente alguns lugares que você vai clicar. É como se você tivesse que escolher duas coisas, né? Triste ou feliz, né? Dinheiro ou pobre, sei lá. Estou chutando, nem são essas perguntas, tá? Mas seria coisas parecidas assim. Só tem que ir respondendo. Deve ter umas 40 perguntinhas se tiver. Né? Que nem são perguntas, são intuições que você só vai clicar. É muito rápido. Sugestão, na hora de responder, responda da forma mais intuitiva possível. Não fique pensando muito. E quando você começa a racionalizar para pensar, depois você distorce o que você é. Então, é aquela primeira que vem na sua cabeça. Normalmente, a resposta ideal e a resposta certa. A gente faz isso rapidamente, a gente vai responder, a gente vai ter uma análise depois do nosso perfil muito mais completa, uma análise melhor. Bom, olha, acho que é isso. A gente falou aqui bastante coisa, mas o mais, eu acho que nesse momento, né, uma coisa que é muito importante é a gente fazer uma reflexão. Depois disso, ela vai ser muito mais relevante, até para que a gente consiga fazer continuar os nossos cursos e o nosso treinamento. Isso vai dar uma base muito grande para a gente. Tá? Então, nas próximas que a gente for falar, vocês vão estar muito mais embasados e sabendo coisas que vocês precisam melhorar. Junto com isso, quem não fez o portal, e porque não é tarefa, isso é de cada um, né? São dicas aqui importantes, mas quem não fez o mural, faça. Comece a fazer no mural, porque isso vai fazer toda a diferença. Isso vai começar a trabalhar, se você fizer um mural, você automaticamente vai dar um comando para o seu cérebro para trabalhar as áreas que você precisa trabalhar para chegar lá. Então, saber aonde nós temos que chegar é importantíssimo. Vou mandar essas perguntas aqui para vocês, ou esse slide, né? O Salvo já manda, mas é isso, tá? Você vive onde sonhou? Sabe onde quer chegar? Está disposto a pagar o preço? Uma coisa simples, mas as perguntas fazem a gente mudar de nível, faz a gente sair de um lugar para um outro, porque a gente começa a desafiar quem? Nós mesmos. Porque a gente não gosta de responder pergunta. Primeiro é isso, né? Alguém chega te pergunta, fazendo um monte de pergunta, fala, pelo amor de Deus, lá vem alguém me encher o saco, né? Tem um monte de coisa para fazer, eu tenho que pensar agora, responder. E aqui nós estamos falando de desenvolvimento pessoal. Então, não cabe a outra pessoa se desenvolver, senão a você mesmo. Então, qualquer prosperidade, qualquer sucesso que você tiver que ter, é você com você mesmo. Então, opte por ser uma pessoa bem-sucedida porque você está determinado a isso. Você quer isso para a sua vida. Nada vai te parar, nada nem ninguém. Você está disposto a surfar isso e buscar o seu sucesso. Beleza? Gente, eu acho que, pensando aqui em fazer as próximas lives, eu gostaria de ouvir vocês, talvez na parte da tarde ou à noite. À tarde, eu adoraria fazer às 8 horas da noite, porque é um horário que está todo mundo em casa, próximo de começar o Jornal Nacional, que não ajuda nada, então a gente pode fazer próximo desse horário. Mas eu gostaria de ouvir cada um de vocês para ver se eu estou certo ou não. Né? Isso, e depois só dê um like aí, se valeu a pena
de hoje, e eu tenho certeza, tá? Fazer cada vez mais sentido, e vocês com análise também de vocês. Essa e a próxima, vocês com a análise de vocês na mão, a gente vai abrir e a gente vai falar o que significa cada ponto lá da análise. E tem uma outra coisa que é importante, tá? A análise, quando ela vier, tem essa análise que eu mostrei para vocês, uma análise simples. Essa é uma resumida, tá? Já tem informação para caramba. Ela fala quem que você é, como é que está a sua energia, se está baixa. Cada letrinha dessa a gente vai falar o que é. E aí você tem aqui o seu perfil, como é que é você no seu estilo de liderança sozinho ou quando você está com alguém, como que você se comporta, a área que você mais gosta, que você mais aptidão, as áreas que você é mais desenvolvido ou pode trabalhar outras, tá bom? E aí, para você ter ideia, com toda essa informação, ele é resumido. Aqui tem 2 páginas, a terceira página nem tem nada aqui. Então, tem 2 páginas. Eu vou mandar para vocês, tem 20, tá? A gente vai mandar um muito completo. Tem bastante informação, muita. E vocês vão precisar de tentar uma horinha, qualquer horário aí, final de semana, quem responder. Se a gente consegue mandar hoje, esses links, você pode responder rapidinho. Aí você pega no final de semana uma horinha e leia. Leia, pelo menos a parte, se tiver coisas que nem você não vai saber o que é, que a gente fala no próximo, né? O que significa amplitude, P, T, R, F. São coisinhas importantes, tá? Que a gente manda. E aí, no seu relatório, já vai ter o que significa cada letrinha dessa, tá? Aí você já vai ter uma noção de onde você está, você vai conseguir fazer uma bela reflexão. Para a gente voltar aqui para a gente falar, nossa, vocês vão estar voando, tá? Não tenho certeza disso. Ok? Bom, isso, deixa eu abrir para compartilhar aqui, que eu queria ouvir de vocês 2 coisas, tá? O que vocês acharam e também, eu estou ganhando aqui para voltar no Zoom toda hora. Tá aqui. O que vocês acharam? E o que vocês acham do horário da gente mudar ou não? Tudo bem, Felipe? Como é que você está? Felipe, o Ximenes. Ximenes já tinha dado uma sugestão de fazer às 6 horas da tarde, ou 5h30, 6 horas. Silveira, Adailson, Viviane. O que vocês acham? Joia, Felipe. Bom dia, Paulo. Tudo Joia, bom bom? dia. E você? Olha, cada caso é um caso, né? Então, no meu caso, particularmente, de manhã é muito melhor, porque 6 horas da tarde eu tô na rua, tô trabalhando, trânsito, eu não consigo. Mas esse horário é um horário que a gente... E de manhã a pessoa tá com a cabeça descansada, a cabeça fresca, entendeu? Eu gosto também. Depois de um dia inteiro de trabalho, a pessoa vir com coisa nova, é difícil, sabe? Atrapalha um Então, bocado, né? eu trabalho com vendas há muito tempo já, sabe? Então eu tenho uma estratégia assim, que vender é de manhã, né? E receber é de tarde, porque estressa o empresário você chegar às 7 horas da manhã para receber, sabe? E estressa o empresário você chegar às 5 horas da tarde querendo oferecer um produto. É verdade. Faz todo Então, sentido, né? tem que ter essa Muito estratégia. bom, Felipe. Obrigado aí pelo Obrigado. compartilhar aí. O Enio vai O falar. que você acha, Nil? Que nem ele falou aí, cada caso é um caso, né? No meu caso, amanhã também é mais produtivo para mim. Tá bom. Porque eu consigo que antes de eu fazer uma agenda de rotina, eu consigo já sair daqui já com uma injeção de ânimo, né? Com novos pensamentos, novas ideias. E serve até mesmo para a gente aplicar isso lá para o nosso cliente. Às vezes você chega nele, está tão estressado já pela manhã, ou às vezes está desanimado, você chega ali encorajado, então dá um dia ali mais produtivo para ele, deixa ele com mais uma segurança. Show, maravilha. Ximenes continua o horário lá, ideal que você comentou, seria dar umas 5h30, 6 horas, talvez? Ximenes, comentado isso. Bom dia a todos. Ximenes. Como ele disse, eu não diria, avaliando aqui a participação, então você tem muito mais gente, e ele faz igual aos colegas também, realmente cada caso é um caso, mas pensando em dar oportunidade a mais gente, vamos dizer assim, né, que eu insisto em dizer que
seria mesmo à noite, eu até mudaria o horário para ou às 19h30 ou às 20, a minha sugestão, né? E também não seria na sexta, porque a sexta à noite é mais caro, viu? Eu mudaria para quinta, uma quinta à noite, como para minha opção, né? Uma quinta à noite em vez de uma sexta à noite, 19h30 ou às 20 horas. Essa seria a minha sugestão. Boa, E excelente, show, Denis. que a gente nunca, essa história de se conhecer, a gente ouve muito, mas nunca faz, né? Já se fala muito da questão emocional, que a gente, sinceramente, a gente ouve muito, nunca faz, e segundo, não tem essa oportunidade, na verdade. Então, parabéns por dar essa oportunidade a gente. Obrigado. Acho que, e aqui a gente tem que aproveitar mesmo, né, Chimenez, que você comentou, acho que essa é uma oportunidade de a gente exercitar, porque o que a gente tem aprendido e o que eu por aprender toda vez que eu faço, todo esse monte de treinamento, eu não paro de fazer, tá? Vou fazer outro agora, semana que vem tem outro e não vou parar, porque não dá para parar, né? E o mais engraçado é a gente colocar em prática isso todo dia, né? Então, estou fazendo um monte de coisa. Eu acordo todo dia, 5 horas da manhã, para fazer exercício. Aí é 1 hora de exercício, das 5 às 6. Eu não posso falar para mim que eu não tenho tempo, porque não cabe mais, porque só cabe a mim, se eu falar porque eu não tenho tempo, é meu, eu estou fazendo, não posso parar. Silveira, faz sentido, Silveira? O que prefere? Ou a Dailson ou a Viviane? Os 3 juntos, tudo. Tudo. Liberado o microfone de todo mundo, Salve? Eles estão mutados. Eles estão mutados. Oi, Viviane bom abriu. dia a todos. Bom Tudo dia, bem? Viviane, tudo bem? Tudo ótimo. Em relação à opinião sobre o horário, eu também concordo que o período da manhã seja melhor. Não sei se a maioria aqui é mulher, homem, mas acredito que esse período da noite é um período que uns estão trabalhando, outros estão se dedicando à família, então, e fora o acúmulo de informação que tem durante o dia todo. Eu faço faculdade à noite, então, assim, ainda mais para não questionando que o homem tenha menos coisas para fazer, mas falando por mim, que é um acúmulo de funções, trabalho, filhos, no meu caso, faculdade, e também tem mais a aprender em outras áreas também, fora da faculdade, que acredito que a gente vive em constante aprendizado, né? Então, acredito eu que esse período da noite seja um período bem complicado, tanto para absorver informações, quanto para dedicar esse tempo a outra função, no meu caso, a não ser a família, porque esse período da noite eu dedico à faculdade e à minha família, no caso, as minhas filhas, a minha casa. Ah, que legal. Você está fazendo faculdade do quê, Vini? Eu, ciências contábeis. Oh, que legal, hein? Uma área bem desafiadora, muita. Muito. Eu fiz o técnico em contabilidade, aí eu fiz administração, que teve bastante na faculdade, eu fiz o MBA em gestão empresarial, tive também contabilidade, não sei nada de contabilidade, é difícil. Nossa, complicado mesmo. É complicado. Parabéns, viu? Parabéns aí, Clara. Desafiador. Tá. Bom, gente, muito bom. Agradeço a todos. Obrigado, que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana. Que vocês possam colocar em prática. Vou já mandar, a gente vai mandar esse link. Encham o quanto antes, já recebam o relatório de vocês, tá? Que isso possa mudar a vida de vocês melhor em cada detalhe, né? Para que vocês possam se conhecer cada vez mais. O intuito é que a gente tenha uma vida de alta performance, que não cabe mais nada para a gente do que a gente buscar alta performance. Alta performance é em tudo que a gente quer na vida, né? Na área social, na área espiritual, na saúde, finanças, a gente precisa ser essa pessoa de alta performance. E eu acredito muito que isso está muito nas nossas mãos, não está na mão de outra pessoa. Nossa felicidade não depende de ninguém, a não ser da gente mesmo. A gente analisar essa energia, a gente vai buscar, a gente vai ser muito feliz com o que nós temos na mão e de conhecimento. Uma outra coisa que é muito importante, acho que talvez eu deva falar, acho que em todas elas, tá? Uma das coisas
principais para a mudança do ser humano é a gente ter consciência. Porque quando a gente não tem a consciência de alguma coisa, a gente não age porque não tem consciência. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que nasceu, eu vou falar, mas, por exemplo, uma pessoa que nasceu lá num lugar menos favorecido, essa família, de repente, o pai era um bandido, né, todo mundo estava num ambiente que era permissível roubar, fazer coisa errada, ok? Ficar, né, essas coisas todas. Então, imagina um ambiente desse, o quanto é pesado. Se essa pessoa nasceu nesse ambiente, se ela não fizer o que os outros estão fazendo, a ela vai sentir culpa. Se ela quiser ser diferente, é só que pesado. E é assim que acontece. Quando ela quer ser diferente, vamos supor que ela começou a desenvolver uma outra consciência. Mas isso é errado. Eu não posso fazer isso, eu não posso prejudicar outras pessoas, eu não quero ser assim. Mesmo ela, primeiro ela precisa ter essa consciência para ela sair dali e fazer outras coisas. Mesmo assim, provavelmente, ela vai ter uma sensação de culpa para ela não seguir a família. Uma coisa pesada. Mas fica aquele sentimento, porque ela deixa de pertencer ao clã, à família. Ou ela consegue, através da atitude dela, mudar todo mundo, tá? Ela precisa mudar, ajudar as pessoas a mudar. As pessoas, cada um tem que mudar, cada um tem que buscar a mudança, é interior, a gente não muda ninguém, é importante a gente aprender isso. E quando essa pessoa começa a desenvolver o comportamento, às vezes as outras mudam o comportamento dela. Ela começa a levar essa energia positiva para outros. Mas a cobrança que ela vai ter é boba, não faz isso não. Assim que a gente vive, assim que a gente está acostumado a fazer, é essa a cobrança. E aí seja para qualquer ambiente que a gente vive. Tá? Até mesmo para a gente desenvolver, quando a gente vai falar que a gente está fazendo alguma coisa nova, que a gente tem que mudar, a gente tem que pensar coisas novas, tem que exercitar, cuidado, tá? Quando a gente vai falar isso para as pessoas, é importante que a gente só mude e as pessoas percebam a nossa mudança. Porque quando a gente quer mudar as outras pessoas, às vezes a gente frustra as outras pessoas. E as pessoas vão falar assim, como assim, eu não tenho que mudar. Está falando que eu tenho que mudar? A gente falar que o outro tem que mudar é muito difícil isso. Até porque a gente não muda ninguém, tá? O que muda as pessoas são elas mesmas, quando elas têm a consciência de que elas precisam mudar. Então, a única coisa que pode fazer é, olha, eu estou aprendendo alguma coisa que eu aprendi tal coisa, e fala que é bom para você. Jamais fale que alguém precisa mudar e fazer coisa diferente. Esse é um caminho, até para filho, tá? Você leva a consciência e faz porque ele passa a ter consciência. Então, consciência sobre alimentação, consciência sobre espiritualização, consciência sobre finanças, consciência sobre respeito, consciência sobre ética. Então, se a gente dá estímulos e consciência sobre várias áreas, as pessoas desenvolvem. Então, não tem. Oi, Viviane. Oi. Você falando sobre esse assunto, lembra um livro que eu li, né? Que eu também estou num processo de mudança interna. Tem tudo a ver com esses tópicos que você vem dando ultimamente. E esse livro me lembra, esse assunto seu me lembra o livro O Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Já ouviu? Não, vou anotar já. Eu já ouvi Muito falar. interessante. Como chama, Viviane? Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. O Despertar de uma Nova Já ouvi falar Consciência. desse livro. Muito, mas assim, na verdade, porque pode haver preconceitos em relação a isso, né? Tudo hoje em dia tem preconceitos. Sim. Mas eu estou numa experiência nova da minha vida em relação a tudo isso que vem acontecendo, que nem a gente fala, assim, o mundo está despertando, né? E não sei se vocês já ouviram falar do ayahuasca, e eu tomo ayahuasca, que eu você acho que é uma experiência maravilhosa. Máximo. Com o Eu fui uma vez. Instituto Alfa, que os caras são demais. Fui uma vez. Olha, se vocês quiserem, eu experiência realmente boa. indico para vocês um lugar de extrema responsabilidade. Os caras têm Onde que é? Você é de onde, Viviane? Eu sou de Cotia. O Instituto, eu vou até mandar para vocês, não sei se vocês estão no grupo, dá um alô lá que eu mando para vocês o link do pessoal, que assim, é de extrema responsabilidade, é o Léo. Ele faz pesquisa hoje até com a USP, assim, só que hoje eles estão no litoral, já fazendo feitio. E assim, ele não fala que não é só tomar o chá, né? Que é ler as literaturas,
porque senão você anda atrás do rabo, né? Que nem fala, nada a nada e não chega em lugar nenhum. Então, é muito importante as literaturas. Eu já estou no 3º livro. Olha que show. Então, tudo que você fala, assim, para mim tem muito sentido, porque além da vivência que eu tive, porque assim, quem tomou sabe que eu mesmo, eu tomo, vou toda vez, mas eu não recomendo, porque só quem sabe dos seus problemas, que sabe quanto é difícil ir para essa experiência. Mas é maravilhosa, mas eu não recomendo. Foi uma vez que eu fui convidado, eu fui uma vez, eu achei. Na verdade, eu cheguei lá, eu não sabia o que era, eu só fui. Aí não foi tão boa a experiência na primeira parte, né? Mas na segunda metade para frente foi maravilhoso, foi muito bom. E hoje, você só tomou chá? Só chá. Só. Não, porque eu estou perguntando porque tem gente que vai a alguns lugares e, igual o Léo fala, tem uma orgia xamânica, né? Que é onde eles aplicam chá, o bufo, o rapé e um monte de coisa. E não é legal dessa forma. Tem um pessoal que vai direto lá, e aí estava frio o dia que eu fui e tal, mas foi legal, foi uma experiência. Foi boa, foi bom para a gente entender, conhecer, né? Sim, com certeza. Muito Se vocês quiserem, eu posso indicar para vocês. Não estou vendendo nada, estou ganhando nada, mas assim, é uma experiência que vale. Diga sim. É importante. Obrigado, Viviane. Nada, imagina. Gente, muito obrigado, um ótimo final de semana, um ótimo dia para vocês, muita prosperidade, também, sucesso para todos, tá bom? Obrigado a todo mundo por participar, muito gostoso estar aqui, obrigado. Excelente sexta-feira e fim de semana maravilhoso para todos. Um abraço. Amém, obrigado, tchau, tchau.